sempre há. Mas eu quero te dizer que para o caminho do céu, para a entrada na eternidade, uma comunhão com Deus, não existe jeitinho. Existe o Senhor Jesus, a porta, a única que conduz o homem e que nos leva a um relacionamento com Deus. E a palavra dele é esse instrumento simples, um instrumento simples que eu e você podemos ler, e através da leitura o Senhor vai desenvolver em nós um relacionamento e vai nos habilitar a fazer coisas para o reino dele. Por que nós nos habilitamos, nos capacitamos tanto para este mundo e para o reino de Deus? Quantos passam em faculdade, galgam e às vezes no meio da vida nem terminaram de se formar, morrem. E para onde foi tudo aquilo que eles galgaram? Será que lá na eternidade a minha e a tua patente, o meu e o teu certificado vai contar diante de Deus? Ai não, meus amados. Diante de Deus só conta as nossas ações do nosso coração, a nossa vida que nós temos com Deus. Eu não estou te dizendo que aqui tu não pode buscar ser alguém. Não, você deve ser alguém, mas isso não deve ser a primazia da minha e da tua vida. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu hoje estou aqui, você, mas e amanhã? Quantos estiveram e não estão mais? Quantas oportunidades Deus concedeu a tantos? E eles fecharam a porta e pagaram um preço. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a eternidade, meus amados. A eternidade é a eternidade. Aqui é um momento que dará o homem pela sua alma. Qual é o preço, meu irmão, que tu vai pagar pela tua alma? Porque o preço que ela vale, o preço de sangue, o Senhor Jesus já pagou por ti. Não é a tua religião. Eu sinto te dizer, se você se desaponta, então vai para a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, ela vai te mostrar que o único caminho que conduz o homem a Deus se chama o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu numa manjedoura, que não teve pompa, que não teve palácio, que não teve um exército o esperando. Somente o dos céus, a sua mãe, José representado ali, o pai físico, e aqueles que o Senhor levou até ele. Jesus nasceu na humildade, meus irmãos. Mas o nascimento de Jesus tinha um objetivo, é nos conduzir de volta ao Pai. Sabe por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Acima de tudo que existe aqui, nada tem mais valor do que para Deus, do que eu e você. Por isso que nós temos o que existe de melhor. A capacidade de volição, a inteligência. Ou você acha que essa inteligência dotada que você vem de você mesmo? Se você for um projeto, como muitos dizem, de uma explosão ou da evolução do macaco? É não, meus amados, essa heresia que nós temos de nós vem de Deus, porque quando Deus nos fez, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As plantas não são assim, os céus não é assim, os animais não é assim, porque Deus não se comunica com eles. Revela a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que ainda que não tivesse sido feito nada, a própria natureza já nos torna indesculpáveis diante de Deus. Imagine o que Jesus fez por nós, meus irmãos. A Bíblia diz que ai daquele que negligenciar tão grande salvação, meus amados. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias aqui no livro de Efésios, a partir do verso 4, do capítulo 4, do verso 17 ao 24, que fala: santidade cristã oposta às práticas do mundo. No versículo 17 inicia dizendo: e digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o seu sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos orar, meus amados. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós nos colocamos aqui diante de ti, Pai, porque precisamos ouvir da tua voz, Pai. É necessário que eu desapareça, porque em mim eu mesmo nada tenho, Pai. Mas esse povo, Pai, o teu povo, nós que somos, precisamos ouvir do teu Espírito. Só a tua palavra adentra os corações, porque ela é espada que divide, espada que clareia e que ao mesmo tempo traz o discernimento da tua vontade. Faz assim nessa tarde, Paizinho, porque é a oração que nós fazemos no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Meus amados, aqui esse primeiro versículo começa dizendo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Meus irmãos, uma vez chamados para uma vida com Cristo, uma vez tomados nós a decisão pelo seu reino e tomado a posição diante de Deus de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos mais olhar para trás nem voltar no arado. E a Bíblia nessa tarde nos adverte e diz: não andeis mais na vaidade do seu sentido. Sabe por quê, meus amados? Porque a vaidade, ela é vazia, meus irmãos. O sentido dela, ela não tem objetividade. Quando nós, nesse mundo, o sentido de andar aqui significa o lugar aonde eu frequento, a forma como eu vivo, a maneira como eu faço as minhas escolhas vai revelar o que vem de dentro de mim. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E o meu comportamento representa quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. Porque quem está em Cristo tem que evidenciar uma vida diferente. Outrora nós éramos gentios. Outrora nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus, mas agora as escamas foram retiradas. O conhecimento do Senhor chegou a nós, que é uma mudança. Sabe por que essa mudança é processada? Porque existe uma regeneração no homem interior, no meu e no seu. Então eu não posso, meus irmãos, nós não podemos mais andar como andam os gentios, na vaidade do seu sentido, uma vida vazia, sem objetivo. O que é que a vaidade leva ao homem? Quantos homens destruíram a sua vida levados pelo capricho, pela vaidade do todo ser? Para tu ser diante de Deus, tu não precisa ter. Para os homens, sim, nós somos considerados pelaquilo que temos, independente do meu caráter, da minha índole. O mundo quer e aceita como eu sendo. Mas diante de Deus eu posso não ter aonde morar, mas eu sou alguém, porque o Senhor Jesus Cristo me olha diferente de que o mundo me olha. Se o mundo diz para mim e para ti que nós somos um fracassado, é mentira. É mentira. Diante de Deus nós somos todos iguais. Agora é dada oportunidade a todos. Cabe isso a você saber o que você tem feito da oportunidade de vida que Deus te dá a cada dia. Para que Deus opere na minha e na tua vida, eu tenho que estar em sintonia com Ele. Sem que haja sintonia, não há derramamento, não há bênção, meus amados. Tudo é um conjunto, Deus opera igualmente. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem igualmente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se a minha vida não está em sintonia, então como as coisas podem contribuir? Como as coisas podem me desenvolver a uma vida melhor? Eu sou um ser humano, mas eu sou um ser espiritual. Eu preciso, meu espírito necessita de água para viver, de comida para matar a fome. Essa é a palavra de Deus. Que foi que Jesus disse? Que era para fazer a vontade de Deus. Essa é a comida. Quando os apóstolos nos chamaram para comer, ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque o meu reino não é comida nem bebida. O reino de Deus não é só esse reino não, onde tu come, bebe, dorme e se diverte não. Acorda. O Senhor te dá uma oportunidade nessa tarde. A palavra de Deus é uma semente. E essa semente quer encontrar a terra do teu coração, meus amados. E no versículo seguinte,
E essa vaidade leva o homem a 5 características mundanas que não devem mais fazer parte daquele que teve um encontro de salvação com Deus. Aquele que quer ter uma vida de moralidade diante do Pai. Está no versículo 18 que diz: entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Entenebrecidos no seu entendimento, meus amados, um entendimento obscuro, um entendimento onde tu não consegue enxergar as coisas, aonde a moralidade cristã cai, aonde os princípios de uma vida com Deus vão ao raio, aonde tu vive o desejo da carne, aonde tu procura se sentir integrado e aceito diante dos homens. Antes de você querer ser aceito diante dos homens, procure a aceitação de Deus. Quando você se colocar no prumo de Deus, todas as pessoas vão olhar para ti e ver algo de diferente. Porque Jesus Cristo disse que nós somos o bom perfume, o aroma. Uns têm aroma para a vida e outros para a morte. Qual é o aroma que tu tem exalado na tua vida? É aroma de vida. As pessoas chegam em ti e podem desfrutar desse aroma gostoso, dessa vida. E Jesus não produz morte, não. O pecado no coração do homem produz a morte e a separação de Deus. Mas Jesus produz vida. Vida e vida em abundância. Se é vida em abundância, então essa vida tem que estar dentro de mim, meus amados. Olha o segundo. Separados da vida de Deus. O que é que o entendimento, o que é que o entenebrecimento do entendimento nos leva? A separação de Deus. Meus amados, às vezes nós choramos a separação, a perda de alguém, mas eu quero te dizer, nada é mais terrível que a separação de Deus. É a comunhão com o teu Pai ser cortada e tu viver pelo príncipe do curso deste mundo. Ele não tem piedade, ele não tem dó, porque ele veio e ele tem um ministério a cumprir, ele não vai desistir. Roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo diz que diferentemente ele veio para nos dar vida e a vida em abundância. É essa vida que nós temos dentro de nós e que nós temos que produzir, exalar para aqueles que estão ao nosso lado, meus amados. Pela ignorância que há neles, que produz, sabe o que, meus amados? A dureza do seu coração. O coração endurecido, o entendimento obscuro, meu Pai, meus amados, e separados de Deus. O que é que pode nos levar? Uma vida de derrota. O que foi que a vaidade levou a Satanás? Satanás era um anjo de luz, um querubim ungido da guarda de Deus, que ele era carregado do louvor da adoração de Deus. E a Bíblia diz que no dia que ele foi criado, foram criadas todas as pedras junto com ele. E ele era algo tão maravilhoso, divino. Mas a vaidade encheu o coração dele, pela beleza dele. Ele usurpou e achou que podia ser igual a quem? A Deus. E tantas vezes nós estamos assim, querendo ser Deus aqui neste mundo, querendo ser Senhor da vida dos outros, quando nós não somos senhores nem mesmo da nossa vida. A vaidade, meus amados, produz o vazio, falta de objetividade. O que aconteceu com aquele anjo? Ele foi lançado e hoje ele é motivo de horror, a Bíblia diz. Ele está condenado, fadado à destruição, à eternidade em sofrimento no lago de fogo. E você? É para lá que você ou eu queremos ir? Não deve ser. Não foi para isso que Deus nos criou. Nós somos a excelência da criação de Deus, o melhor que a de Deus. E às vezes eu olhei, Senhor, o rapaz comendo ali, comida no chão, passando o dedo. É essa a vontade de Deus para a nossa vida, uma vida de derrota. Uma vida mendigando. A Bíblia diz o servo dele que foi morto e eu sou velho, que nunca vi um servo de Deus a mendigar o pão. O Senhor tem o melhor da terra para nos dar. Tem o melhor, meus amados, mas eu não posso buscar a Deus atrás só nessa vida, porque senão me torno os mais miseráveis dos homens. Há um outro reino. A Bíblia diz que quando eu buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, tudo que eu preciso, o Senhor vai me acrescentar. No pão nosso, é o pão nosso de cada dia. Não é o pão da semana inteira, não é o pão do mês inteiro, porque nós nos tornamos soberbos. A jactância chega e nós começamos a esbanjar e esquecemos que tantos estão precisando pelo menos de uma migalha.
é o nosso de cada dia. O nosso contentamento tem que ser um contentamento espiritual. Eu não posso viver contente só se o meu bolso estiver cheio de dinheiro, se a minha casa for rica e eu tiver um grande carro. E isso não é felicidade. Onde estariam os que estão nessa condição? Tantos meus irmãos com a vida arruinada, com dinheiro, com tudo que a Bíblia, como a Bíblia diz que eles têm de vida regalada próxima, mas não tem Deus. Não tem paz, não tem alegria. Os filhos estão guerreando com os pais com os filhos. Os lares destruídos, porque o princípio moral da família está sendo desvinculado. Nós estamos aceitando o que é errado como certo. E o que é certo está se tornando errado e nós estamos dizendo sim para isso. E diante de Deus nós vamos pagar o preço. O preço quando eu olho para algo que Deus abomina. Mas eu digo, eu respeito, eu aceito. Você não pode respeitar aquilo que Deus abomina. Você não vai de encontro. Você não vai bater de frente porque não há necessidade. Mas a Bíblia diz que eu tenho que rejeitar toda forma de vida impura. Tudo que é contrário aos princípios morais da palavra de Deus, meus amados. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, retrata bem. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de quem? De Jesus Cristo. Cristo é o príncipe deste mundo. Existem dois reinos, o reino terreno, que o príncipe dele é Satanás. É o dono disso aqui mesmo. Mas existe um outro reino. E esse é o reino que nós temos que buscar. O reino de Deus. Esse reino, a palavra de Deus diz que ele exige esforço. Esforço meu para que eu possa me manter nele. Conquistar ele. Porque a entrada eu já tenho, é gratuita. É o Senhor Jesus Cristo, meus amados. Ele cegou, ele obscureceu o entendimento das pessoas. E a luz de Jesus não tem poder sobre a nossa mente para nos clarear. Por isso nós aceitamos aquilo que o mundo aceita. Os princípios morais de vida estão tudo virados de cabeça para baixo. Por que será, meus amados? Que aquilo que antes nós abominávamos, hoje nós aceitamos a ideia de que é correto. Nunca. Existe um dos atributos de Deus, é a imutabilidade, ele não muda. Deus é Deus, e o que ele disse, continua sendo. Ele não se arrepende, ele muda de atitude comigo quando eu mudo de atitude e posição diante dele. Porque se eu continuar nesse caminho aqui, eu vou cair no abismo. Está escrito. Mas se eu mudar para com Deus, Deus muda automaticamente comigo e aceita a minha mudança pelo arrependimento, meus amados. É isso que Deus quer de nós. Cada um, né, irmã? É isso que o Senhor pede de nós. É tão pouco, meus amados, tão simplificado. Por que que nós complicamos tanto? Por que que nós só queremos esse mundo, só queremos ser conhecidos diante dos homens, riquezas? O que é que isso pode produzir na tua vida? A Bíblia diz, está escrito lá que ajuntai tesouros onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, onde os ladrões não minam nem roubam. Tantos estão aprisionados nas suas prisões, nas suas casas, dentro dos seus carros, porque não podem sair. Por quê? Porque o ladrão está fora. O ladrão que veio roubar, matar e destruir, quem é que ele usa? O homem. O homem é o instrumento do inimigo quando ele se deixa ser usado. Assim como nós somos instrumentos de Deus para a glória de Deus, o homem se torna instrumento do inimigo para a perdição, meus amados, e muitos vão para a perdição eterna. Onde você tem juntado os seus tesouros? Não procura tesouros só nessa terra, não. Se é um celular é escondido, se é um dinheiro é dentro das calças, se é um carro que estaciona quando volta não está mais. É um mundo de cabeça para baixo, cada dia a situação está piorando. Abra a televisão e procure em todos os canais quais são as notícias boas que você vai encontrar. Não existe. É o fim dos tempos. Cada dia que passa a situação vai se afunilando e todos vão caminhando. Mas há um caminho diferente que Jesus quer traçar na minha e na tua vida. E esse caminho é para o alto. Esse caminho vem de cima. Esse caminho é o caminho que o Senhor Deus nos deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E aqui na continuidade, no versículo 19, diz: verdade, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Perdeu todo o sentimento. A Bíblia diz que no final dos tempos, até o afeto natural nós perderíamos. E não é isso que tem acontecido? Aconteceu. Ou o que é que tem acontecido? Não são filhos, crianças matando os pais? Pais matando os filhos, muitas vezes estrupando, cometendo atrocidades. Será que poderá um pai, uma mãe que gera um filho ser capaz de fazer o que passa na televisão? Não, é sim, meus amados, isso aqui. Perderam todo o sentimento. Não há em nós bondade alguma. Não há em nós sentimento nenhum bom. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e procurou um justo só, dentre eles. Qual é a bondade que existe em mim, tia? A bondade que eu dou com esta mão hoje, que a outra está pedindo amanhã? Hoje eu estou falando a verdade e amanhã eu estou mentindo? Hoje eu estou enganando e amanhã eu estou sendo enganado?